Qual a melhor maneira de usar nosso tempo de vida? Já parou para pensar que o tempo está passando e nossa vida é curta? É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Por isso, fique até o final e descubra como usar o seu tempo de vida segundo as palavras do Senhor Jesus. Eu te desejo a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. E para tratarmos do assunto de hoje, nós vamos ler a escritura que se encontra em Mateus capítulo 5, versículos 14 e 15, que nos diz o seguinte: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. A coisa mais valiosa que temos no mundo é o tempo, porque o tempo passa e o nosso tempo acaba. Nós vemos o nosso tempo acabar em diversas fases e etapas da vida, em pequenos momentos e compromissos. Mas, acima de tudo, o nosso tempo de vida acaba. Ou seja, à medida em que a vida avança, nós temos menos tempo. Nós podemos estar conscientes disso quando nos damos conta de que o tempo está passando. O tempo mais apropriado para essa consciência é quando envelhecemos. Embora seja uma bobagem a gente esperar envelhecer para poder ter essa consciência, porque na verdade o tempo acaba a qualquer momento para qualquer um de nós, porque jovens também morrem. Jovens também morrem de doenças, de acidentes de moto, morrem de overdose e de tantas outras coisas. Mas também podemos não estar conscientes disso, de que o tempo acaba. E geralmente o tempo em que menos temos consciência disso é quando nós somos jovens. Porque quando somos jovens, nós achamos que vamos viver para sempre. E é nessa fase quando nós desperdiçamos mais tempo precioso em nossa vida. Assim, o fato é que a coisa mais valiosa que nós temos neste mundo é o nosso tempo. O que nós temos que fazer, então, é descobrir qual é a melhor maneira de usarmos o nosso tempo de vida. Nós temos que sentir que estamos vivendo de verdade. Temos que sentir que não estamos vivendo em vão, que não estamos desperdiçando o nosso tempo, porque o tempo é escasso. Nós temos que sentir que estamos vivendo com propriedade, vivendo de maneira proveitosa e significativa. E os ensinos do Senhor Jesus nos mostram qual é a natureza da nossa vida neste mundo, e Ele mostra como podemos vivê-la da melhor maneira. Segundo as palavras de Jesus, a melhor maneira de usarmos o nosso tempo de vida é de uma forma que alcance os outros. E isso tem a ver com o volume que a nossa vida tem, com o conteúdo, com a substância que a nossa vida tem. Porque quando a nossa vida é escassa, ela só serve para nós. Mas quando a nossa vida é abundante, ela serve para nós e para os outros. E é isso que temos que fazer. Temos que viver uma vida abundante, transbordante. Essa, inclusive, é a proposta de Jesus. Ele disse que veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Jesus falou no texto que nós lemos a respeito de um elemento útil no mundo. E esse elemento é uma luz acesa. Jesus falou da luz de uma candeia acesa, ou, em outras palavras, de um candeeiro aceso. Na época de Jesus não havia luz elétrica. A vida acontecia em sua movimentação na maior parte do tempo durante o dia. À noite, as pessoas tinham que usar candeeiros para fazer as tarefas básicas e essenciais da noite antes de dormir, porque naquela época se dormia cedo. Os homens chegavam em casa no começo da noite, depois de um dia de trabalho, e então as mulheres que cuidavam da administração doméstica providenciavam uma luz acesa, o que era muito útil para terminar as atividades do dia e preparar as atividades do dia seguinte. Jesus falou sobre a luz do candeeiro aceso para fazer comparação com outro elemento muito útil no mundo, que é a nossa vida. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Existe a luz natural e existe a luz artificial. Assim como a luz do sol é a luz natural e a luz que nós acendemos à noite é uma luz artificial, assim também Cristo é a luz natural. Por isso que ele disse: eu sou a luz do mundo. E também nós somos a luz artificial, a luz que pode ser acesa por ele. Por isso ele diz:
vós sois a luz do mundo. Jesus falou ainda nesse texto como a luz acesa pode ser utilizada. Primeiro, ele falou como a luz pode ser usada de forma inútil. É quando a luz do candeeiro é colocada debaixo de um alqueire. O alqueire era um cesto de medir grãos e poderia ser usado como apoio para alguns objetos. E a maneira inútil seria isso, usar o alqueire como se fosse uma tampa para esconder a luz do candeeiro. Imagine se em nossas casas nós colocássemos o bocal das lâmpadas debaixo do sofá. Essa é a maneira inútil de se usar uma luz acesa. Jesus estava falando da maneira inútil de usarmos a nossa vida, de termos uma vida de potenciais e, no entanto, esconder, de termos uma vida de percepções importantes e de conceitos importantes e escondermos. É como acender a luz e colocar debaixo do alqueire, ou seja, é ter uma vida inútil. Isso quer dizer que a nossa vida não tem valor se for assim? Não, a nossa vida continua tendo valor, porém sem utilidade no mundo. Depois, Jesus fala da forma útil de se usar a luz do candeeiro acesa. E ele diz que é acendendo o candeeiro e colocando no velador. O velador era uma base que ficava na parede das casas do primeiro século e ficava em certa altura da parede que era para iluminar a casa. Os moradores então poderiam usar aquela luz na noite para os preparativos antes de dormir, porque naquela época se dormia cedo. Assim, o candeeiro aceso era útil na escuridão. Jesus estava falando de uma luz acesa no velador para fazer uma comparação com a nossa vida, porque ele disse, vós sois a luz do mundo. Nós podemos usar a nossa vida de maneira inútil, podemos pegar todas as nossas potências e esconder, ou podemos fazer como Jesus indica, podemos usar a nossa vida de maneira útil, pegar todas as nossas potências e trazer para fora e colocar à disposição das pessoas que estão perto de nós e colocar diante da nossa época. E ainda nesse texto, Jesus mostra para que serve a luz acesa. A luz de um candeeiro tem uma serventia, e Jesus disse que a serventia era ser útil para as pessoas da casa. O candeeiro aceso no lugar apropriado, ou seja, no velador, iluminava as pessoas da casa. É para isso que serve o candeeiro, para iluminar pessoas na noite. A luz de um candeeiro existia para ser útil, e Jesus estava comparando o candeeiro com a nossa vida. Ele disse, vós sois a luz do mundo. Nós somos como luzes e estamos no mundo para sermos úteis. Nós estamos no mundo para termos serventia. Ao comparar com o candeeiro aceso, Jesus estava dizendo que nossa vida pode brilhar na escuridão. Se a nossa vida for útil, ela pode brilhar. Ela pode tocar de alguma maneira a vida das pessoas. Então, a melhor maneira de você usar seu tempo de vida é sendo útil. Viva de uma maneira que a sua vida tenha serventia para mais alguém. A sua vida pode ser útil para as pessoas e para esta época. Então viva acima das suas conveniências. Não viva apenas para a sua conveniência pessoal, para servir apenas a si mesmo e a si mesma. Não viva apenas em torno dos seus próprios interesses, porque com isso você correria o risco de ser um candeeiro debaixo do alqueire. Você continuaria importante? Sim, mas seria inútil. Ao invés disso, viva com utilidade. A sua vida pode ser útil e é útil através do serviço. É quando a sua vida presta um serviço ao mundo e servindo o mundo seja útil servindo às pessoas. Seja útil tocando a vida das pessoas, tocando com a sua vida. Sirva as pessoas com seus dons, com seus talentos, com suas habilidades e sirva também com seus bens. Você pode servir as pessoas em sua vida pessoal através dos encontros e dos contatos que você tem durante a semana. Enquanto você se depara com a dor das pessoas, enquanto você se depara com a necessidade e o sofrimento das pessoas, você pode ser útil, você pode servi-las de alguma maneira. Mas a maneira mais prática para você servir é através da Igreja de Cristo, porque a igreja é um grupo de pessoas, e um grupo de pessoas é onde você encontra a oportunidade de servir mais gente de uma vez só. Igreja é uma comunidade e, como toda comunidade, é cheia de oportunidades para se ser útil.
Você se enche de significado quando tem uma vida útil, quando a sua vida serve para os outros. Você se torna então um instrumento de Deus por meio de Cristo. E essa é a melhor maneira de você usar o seu tempo de vida na Terra. O tempo está passando e um dia vai acabar. Mas você pode ser útil durante o seu tempo de vida. Você pode ser como uma luz acesa no velador, uma luz acesa no meio da escuridão. Obrigado por ficar até o final. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, e venha acompanhar as mensagens todas as semanas. Clique no gostei e ajude a plataforma a indicar essa mensagem para outras pessoas. Um forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima mensagem.